Olá, coração de luz. Que a paz do Cristo envolva você neste momento sagrado e que minha bênção chegue até sua alma, onde quer que esteja. Que este instante seja abençoado pelos mentores espirituais que nos orientam e que a sabedoria de Emmanuel, através da última revelação de Chico Xavier, possa despertar em seu coração a compreensão sobre o maior segredo da existência humana, o verdadeiro propósito espiritual da velhice. Hoje você vai descobrir a revelação mais emocionante e transformadora que Chico Xavier recebeu nos seus últimos dias de vida sobre o mistério da velhice. Esta descoberta mudou completamente sua perspectiva sobre o envelhecimento e pode revolucionar a forma como você vê esta fase da vida. Não estamos falando de teorias, mas da última mensagem que Emmanuel transmitiu a Chico Xavier sobre o segredo divino escondido na terceira idade. Se você tem medo de envelhecer, se vê a velhice como algo negativo, ou se quer descobrir qual é o propósito espiritual desta fase da vida, escreva nos comentários "Quero descobrir o segredo", porque através desta última revelação de Chico Xavier, você vai compreender por que a velhice é, na verdade, o maior presente que Deus nos dá e qual é a missão especial que só os idosos podem cumprir. Nos últimos meses de vida de Chico Xavier, Emmanuel lhe transmitiu uma revelação que o emocionou profundamente e mudou completamente sua visão sobre a velhice. Esta conversa aconteceu quando Chico, já com 92 anos e enfrentando diversas limitações físicas, questionou ao seu mentor espiritual por que Deus permitia que algumas pessoas vivessem tanto tempo com tantas dificuldades. A resposta de Emmanuel foi tão bela e reveladora que Chico chorou de emoção. O mentor espiritual explicou que a velhice não é um acidente da natureza, nem um castigo, nem uma degeneração sem propósito. A velhice é a fase mais sagrada da vida humana, porque é quando a alma finalmente pode cumprir sua missão mais importante na Terra. Emmanuel revelou que existe um segredo divino escondido na terceira idade que a humanidade ainda não compreendeu completamente. Este segredo está relacionado ao fato de que os idosos possuem uma capacidade espiritual única, que só se desenvolve com a idade avançada e que é fundamental para a evolução da humanidade. Chico ficou tão impactado com esta revelação que passou seus últimos meses compartilhando esta descoberta com as pessoas mais próximas. Ele dizia que finalmente havia compreendido por que algumas almas escolhem viver até idades muito avançadas, mesmo enfrentando limitações físicas. Esta última revelação de Emmanuel a Chico Xavier é considerada uma das mais importantes mensagens sobre o envelhecimento já recebidas do mundo espiritual, e hoje você vai conhecer todos os detalhes desta descoberta emocionante. A primeira parte da revelação de Emmanuel foi sobre o papel dos idosos como pontes entre o mundo físico e o mundo espiritual. Segundo o mentor de Chico Xavier, conforme envelhecemos, nossa alma naturalmente se desprende das amarras materiais e desenvolve uma sensibilidade espiritual que não é possível em outras fases da vida. Emmanuel explicou que os idosos se tornam tradutores naturais entre as duas dimensões da existência. Por isso, muitos desenvolvem intuição aguçada, premonições, sonhos proféticos e uma sabedoria que vai além do conhecimento intelectual. Não é senilidade, é abertura espiritual. Esta revelação explica por que muitos idosos relatam experiências espirituais intensas, visões de entes queridos falecidos, sensações de presença espiritual, sonhos reveladores e uma compreensão profunda sobre a vida que não tinham quando jovens. Eles estão literalmente funcionando como pontes entre os mundos. Chico ficou emocionado ao compreender que sua própria experiência mediúnica se intensificou com a idade justamente por este motivo. Aos 92 anos, ele sentia uma conexão com o mundo espiritual mais intensa do que nunca, e agora entendia que isso era parte do plano divino para a velhice.
Emmanuel revelou que esta capacidade de servir como ponte entre mundos é um dos motivos pelos quais algumas almas escolhem viver até idades muito avançadas. Elas têm uma missão específica de facilitar a comunicação entre as dimensões e ajudar na evolução espiritual da humanidade. A segunda revelação emocionante que Emmanuel compartilhou com Chico Xavier foi sobre o papel dos idosos como guardiões da sabedoria humana. Segundo o mentor espiritual, cada idoso carrega dentro de si um tesouro de experiências e aprendizados que são fundamentais para a evolução da espécie humana. Emmanuel explicou que a sabedoria não é apenas conhecimento acumulado, mas compreensão transformada pela experiência. Os idosos possuem uma forma única de sabedoria, que só pode ser desenvolvida através de décadas de vida, erros, acertos, perdas e conquistas. Esta sabedoria é insubstituível. O mentor espiritual revelou que existe um plano divino para que esta sabedoria seja preservada e transmitida. Os idosos não estão na Terra apenas para viver seus últimos anos. Eles têm a missão sagrada de ensinar, orientar e transmitir tudo o que aprenderam para as gerações mais novas. Chico compreendeu que sua própria longevidade estava relacionada a esta missão. Aos 92 anos, ele ainda tinha muito a ensinar através de seu exemplo, suas palavras e sua forma serena de enfrentar as dificuldades da idade. Cada dia adicional de vida era uma oportunidade de cumprir esta missão sagrada. Emmanuel mostrou a Chico que quando uma sociedade não valoriza seus idosos, ela perde acesso a um tesouro de sabedoria inestimável. Por isso, o respeito aos anciãos não é apenas uma questão de educação ou gratidão, é uma necessidade espiritual da humanidade. A terceira parte da revelação de Emmanuel foi talvez a mais emocionante de todas. O mentor espiritual explicou que a velhice é o período em que a alma se prepara conscientemente para a vida imortal. É quando finalmente compreendemos que somos espíritos eternos, tendo uma experiência temporária na matéria. Emmanuel revelou que conforme envelhecemos, nossa alma naturalmente se desprende das ilusões materiais e começa a perceber sua verdadeira natureza espiritual. As limitações físicas, longe de serem punições, são instrumentos divinos para nos ensinar o desapego e nos preparar para a vida eterna. Esta revelação transformou completamente a visão de Chico sobre suas próprias limitações físicas. Ele compreendeu que cada dificuldade enfrentada na velhice era, na verdade, uma lição de desapego, uma preparação amorosa para a grande transição que todos enfrentaremos. O mentor espiritual explicou que os idosos que aceitam serenamente as limitações da idade estão inconscientemente se preparando para a imortalidade. Eles estão aprendendo que a felicidade não depende do corpo físico, mas da paz interior e da conexão espiritual. Chico ficou profundamente emocionado ao compreender que sua velhice não era um período de decadência, mas de preparação sagrada. Cada dia que vivia com serenidade, apesar das dificuldades físicas, era um passo em direção à compreensão da vida eterna. Emmanuel revelou a Chico Xavier que existe um tipo especial de amor que só pode ser desenvolvido na velhice: o amor maduro, desinteressado e incondicional. Este amor é diferente de todas as formas de amor experimentadas em outras fases da vida. O mentor espiritual explicou que na juventude amamos com paixão, na maturidade amamos com responsabilidade, mas na velhice finalmente aprendemos a amar com sabedoria. Este amor maduro não espera retorno, não exige correspondência e não se abala com ingratidões. Emmanuel mostrou que os idosos que desenvolvem este amor maduro se tornam fontes de cura emocional para todos ao seu redor. Eles irradiam uma energia de amor tão pura e desinteressada que consegue transformar corações endurecidos e curar feridas profundas.
Chico compreendeu que sua própria capacidade de amar havia se transformado com a idade. Aos 92 anos, ele sentia um amor pela humanidade mais profundo e incondicional do que nunca. Não era apenas compaixão, era amor divino manifestado através de um coração humano amadurecido. O mentor espiritual revelou que este amor maduro dos idosos é uma das forças mais poderosas do universo para a transformação espiritual da humanidade. Por isso, a presença de anciãos amorosos em uma família ou comunidade é uma bênção inestimável. Uma das revelações mais emocionantes de Emmanuel foi sobre a velhice como período de colheita espiritual. O mentor explicou que tudo que plantamos ao longo da vida, amor, bondade, caridade, sabedoria, finalmente pode ser colhido na terceira idade. Emmanuel mostrou que os idosos que viveram vidas dedicadas ao bem experimentam na velhice uma paz e uma serenidade que são frutos de suas próprias ações passadas. Eles colhem o que plantaram. Amor gera amor, bondade gera gratidão, caridade gera bênçãos. Esta revelação emocionou profundamente Chico Xavier, que compreendeu que sua própria serenidade na velhice era resultado de uma vida inteira dedicada ao serviço ao próximo. Cada ato de caridade que praticou se transformou em paz interior. Cada momento de doação se converteu em alegria serena. O mentor espiritual explicou que esta lei da colheita espiritual funciona independentemente de reconhecimento humano. Mesmo que o mundo não reconheça a bondade de um idoso, o universo reconhece e retribui através de paz interior, alegria serena e conexão espiritual. Emmanuel revelou que aqueles que chegam à velhice sentindo amargura, solidão ou revolta, provavelmente precisam compreender que ainda há tempo para plantar sementes de amor que podem ser colhidas ainda nesta vida ou nas próximas. Se você está compreendendo que a velhice tem propósitos espirituais profundos e sagrados, se está percebendo que cada fase da vida tem sua missão divina, escreva nos comentários "Compreendo a missão". E se esta revelação está mudando sua perspectiva sobre o envelhecimento, deixe seu like, pois cada like é uma vibração de gratidão pela sabedoria dos mentores espirituais. Compartilhe este vídeo com pessoas que precisam entender o verdadeiro valor e propósito da velhice. Emmanuel revelou a Chico Xavier um dos segredos mais profundos da velhice: a capacidade única que os idosos desenvolvem de transmutar dor em sabedoria. O mentor espiritual explicou que as dificuldades e limitações da idade avançada são oportunidades divinas para transformar sofrimento em compreensão. O mentor mostrou que os idosos que enfrentam com serenidade as dores físicas, as perdas de entes queridos e as limitações da idade desenvolvem uma sabedoria emocional que é impossível de se adquirir de outra forma. Eles se tornam mestres na arte de transformar lágrimas em lições. Esta revelação tocou profundamente Chico Xavier, que havia experimentado muitas dores em seus últimos anos, problemas cardíacos, dificuldades respiratórias, limitações de mobilidade. Agora, compreendia que cada dificuldade era uma oportunidade de crescimento espiritual. Emmanuel explicou que esta capacidade de transmutação é um dos presentes mais preciosos da velhice. Os idosos se tornam alquimistas espirituais, capazes de transformar chumbo em ouro, sofrimento em sabedoria, dor em compreensão. O mentor espiritual mostrou que quando um idoso aprende esta arte da transmutação, ele se torna uma fonte de cura para todos ao seu redor. Sua presença serena diante das dificuldades ensina aos mais jovens que é possível encontrar paz mesmo em meio às tempestades da vida. Uma das revelações mais surpreendentes de Emmanuel foi sobre a relação especial que os idosos desenvolvem com o tempo. O mentor espiritual explicou que na velhice, finalmente compreendemos que o tempo não é nosso inimigo, mas nosso maior aliado espiritual.
Emanuel mostrou que enquanto os jovens lutam contra o tempo, querendo que ele passe mais devagar, e os adultos correm contra o tempo, querendo realizar tudo rapidamente, os idosos finalmente fazem as pazes com o tempo e descobrem sua verdadeira natureza. O mentor revelou que o tempo é um instrumento divino de aperfeiçoamento. Cada ano que vivemos é uma oportunidade de crescer, aprender, amadurecer e evoluir. Os idosos que compreendem isso param de lutar contra o tempo e começam a fluir com ele. Chico ficou profundamente tocado ao compreender que seus 92 anos não eram uma marca de desgaste, mas de aperfeiçoamento. Cada ano de vida havia acrescentado algo à sua alma: paciência, compreensão, amor, sabedoria. Emanuel explicou que esta paz com o tempo é um dos sinais de que uma alma está se preparando para a eternidade. Quando paramos de lutar contra o tempo terrestre, começamos a nos harmonizar com o tempo espiritual, que é eterno e sereno. Emanuel revelou a Chico Xavier que a velhice é o período em que naturalmente descobrimos a beleza da simplicidade. O mentor espiritual explicou que conforme envelhecemos, nossa alma se desprende naturalmente das complicações desnecessárias e encontra alegria nas coisas simples. O mentor mostrou que esta simplicidade não é empobrecimento, mas enriquecimento espiritual. Quando aprendemos a ser felizes com pouco, descobrimos que na verdade temos tudo. Quando paramos de buscar a felicidade nas coisas externas, a encontramos dentro de nós. Esta revelação emocionou Chico Xavier, que havia vivido seus últimos anos de forma extremamente simples. Ele havia aprendido a ser feliz com apenas o necessário, e agora compreendia que esta simplicidade era, na verdade, um presente divino da velhice. Emanuel explicou que a simplicidade é o caminho mais direto para o divino. Quando nossa vida se torna simples, nossa alma se torna clara. Quando nossas necessidades se reduzem, nossa gratidão se multiplica. O mentor espiritual revelou que os idosos que abraçam a simplicidade se tornam exemplos vivos de que a felicidade não depende de posses, status ou reconhecimento, mas de paz interior, gratidão e amor. Uma das revelações mais tocantes de Emanuel foi sobre a velhice como o período da grande reconciliação. O mentor espiritual explicou que a idade avançada é a época em que finalmente podemos fazer as pazes com a vida, conosco mesmos e com os outros. Emanuel mostrou que conforme envelhecemos, nossa alma naturalmente se inclina ao perdão, à compreensão e à reconciliação. As mágoas que pareciam importantes na juventude perdem relevância, os ressentimentos se dissolvem e surge uma capacidade natural de perdoar e compreender. O mentor revelou que esta inclinação natural ao perdão não é fraqueza ou resignação, mas sabedoria. Os idosos compreendem intuitivamente que guardar mágoas é um desperdício de energia preciosa e que o perdão liberta mais quem perdoa do que quem é perdoado. Chico Xavier foi profundamente tocado por esta revelação, lembrando-se de como havia perdoado naturalmente todos os que o criticaram ou atacaram ao longo da vida. Agora compreendia que esta capacidade de perdoar era um presente da velhice. Emanuel explicou que quando um idoso faz as pazes com sua própria história, ele se torna um agente de paz no mundo. Sua presença serena e reconciliada com a vida inspira outros a também encontrarem paz e perdão. A revelação final e mais emocionante de Emanuel foi sobre a velhice como período de preparação consciente para a imortalidade. O mentor espiritual explicou que os últimos anos de vida são uma escola espiritual, onde aprendemos as lições mais importantes sobre a eternidade. Emanuel revelou que, conforme nos aproximamos da transição final, nossa alma naturalmente se volta para as questões eternas: o amor, a verdade, a justiça, a compaixão,
As preocupações temporais perdem importância e as verdades eternas ganham destaque. O mentor mostrou que esta preparação não é mórbida ou triste, mas alegre e esperançosa. É como um estudante que se prepara para a formatura, sabendo que está prestes a iniciar uma nova e mais bela fase da existência. Chico Xavier ficou profundamente emocionado ao compreender que seus últimos anos não eram um epílogo, mas uma preparação. Cada dia que vivia com serenidade, amor e aceitação era uma aula sobre a eternidade. Emmanuel revelou que os idosos que compreendem este propósito de preparação vivem seus últimos anos com uma alegria serena e uma expectativa amorosa que transforma a velhice em uma das fases mais belas da existência. Após receber estas revelações de Emmanuel, Chico Xavier passou por uma transformação profunda em seus últimos meses de vida. Ele que já era sereno, tornou-se radiante. Ele que já era sábio, tornou-se luminoso. Ele que já era amoroso, tornou-se divino. Pessoas próximas relataram que Chico irradiava uma paz e uma alegria que eram contagiantes. Mesmo enfrentando dores físicas e limitações, ele parecia viver em um estado de gratidão e expectativa alegre que tocava todos ao seu redor. Chico começou a falar sobre a velhice não como um fardo, mas como um presente. Ele dizia que finalmente havia compreendido por que algumas almas escolhem viver até idades muito avançadas, para cumprir missões espirituais que só podem ser realizadas na terceira idade. Ele passou a orientar outros idosos a verem sua condição não como declínio, mas como ascensão. Não como fim, mas como preparação para um novo começo. Não como perda, mas como transformação. Esta mudança de perspectiva foi tão profunda que influenciou até sua forma de morrer. Chico partiu sereno, alegre, grato, como quem estava prestes a iniciar a maior aventura de sua existência. As revelações que Emmanuel transmitiu a Chico Xavier sobre o segredo da velhice podem transformar completamente nossa perspectiva sobre o envelhecimento. Primeiro, veja a velhice como uma promoção espiritual, não como uma degradação física. Cada ano adicional de vida é uma oportunidade de crescimento e serviço. Segundo, desenvolva conscientemente sua função de ponte entre mundos. Cultive sua sensibilidade espiritual e sua capacidade de orientar os mais jovens. Terceiro, aceite suas limitações físicas como instrumentos de desapego e preparação para a eternidade. Cada dificuldade é uma lição divina. Quarto, cultive o amor maduro, desinteressado e incondicional. Torne-se uma fonte de cura emocional para todos ao seu redor. Quinto, pratique a arte da transmutação, transformando dores em sabedoria, perdas em compreensão, limitações em oportunidades de crescimento. Através desta última revelação de Emmanuel a Chico Xavier, descobrimos que a velhice não é uma tragédia a ser evitada, mas um mistério sagrado a ser vivido. Não é o fim da jornada, mas a preparação para a eternidade. O segredo da velhice revelado por Emmanuel transforma completamente nossa compreensão sobre o envelhecimento. Cada ruga se torna uma marca de sabedoria, cada limitação uma oportunidade de crescimento, cada dia adicional uma bênção divina. Quando compreendemos que a velhice tem propósitos espirituais profundos, deixamos de temê-la e começamos a nos preparar para vivê-la em plenitude. Sabemos que nossos melhores anos podem estar ainda por vir, porque é na terceira idade que finalmente podemos cumprir nossa missão mais sagrada na Terra. Se você compreendeu que a velhice é, na verdade, o maior presente que Deus nos dá, se entendeu que cada fase da vida tem sua missão divina específica, escreva nos comentários "Descobri o segredo". Compartilhe este vídeo com pessoas que precisam entender o verdadeiro valor espiritual da terceira idade. E inscreva-se no canal ativando o sininho
porque continuaremos trazendo as revelações mais importantes e transformadoras sobre todas as fases da vida e como vivê-las com sabedoria espiritual. Que a última revelação de Emmanuel a Chico Xavier nos inspire a ver a velhice com novos olhos, transformando nossa perspectiva sobre o envelhecimento e nos preparando para viver todos os nossos anos com propósito, alegria e esperança. Que a paz do Cristo permaneça em seu coração e que estas revelações despertem em você a certeza de que cada fase da vida é sagrada e tem sua beleza única. Até nosso próximo encontro, na luz do amor que nos acompanha desde o nascimento até a eternidade.